Rafael Paiva fala sobre, dá uma análise geral do empate em 1-1 com o Cruzeiro, e também falou sobre alguns assuntos, como o Matheus Cocão, que foi expulso, o David. Tudo isso, desperta, Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão, bom dia para todo mundo. E o Vascaíno vai acordar com uma sensação que poderia ter conquistado os 3 pontos, abriu o placar, saiu com o intervalo com a vitória parcial, mas de novo a zaga cochilou no segundo tempo e levou empate em 1-1. Depois não teve expulsão e o Vasco conseguiu segurar o resultado. Bom, e a escrita não venceu o Cruzeiro e Belo Horizonte, que se mantém, né, desde 2017, o Vasco não vence lá no Mineirão. Do outro lado, o Vasco, se não venceu o Cruzeiro esse ano, também não perdeu. Foram 2 jogos, 2 empates, 0-0 e no Rio de Janeiro, né, mais precisamente em São Januário, e 1-1 lá no Mineirão. Agora tentar quebrar a escrita no ano que vem, já que o Cruzeiro já está eliminado da Copa do Brasil, e o Vasco vai enfrentar o arquirrival do Cruzeiro na semifinal, o Atlético Mineiro. E vamos ao primeiro tempo da entrevista coletiva de ontem, lá no Mineirão. O técnico Rafael Paiva fez uma linha em raciocínio da partida em geral. Veja. De saldo foi que a gente continua evoluindo, né, no nosso ponto de vista. Acho que a gente conseguiu entrar bem no jogo, a gente fez um jogo extremamente competitivo contra o Cruzeiro no primeiro tempo, tentamos pressionar o Cruzeiro o tempo todo e conseguimos jogar alto uma boa parte do primeiro tempo e conseguimos fazer o gol com algumas oportunidades no final do primeiro tempo, segundo tempo, em transições, em contra-ataques, talvez buscar o segundo gol. Eu acho que é esse o saldo que fica, que a gente está evoluindo, que a gente está crescendo, a gente consegue jogar fora de casa e com possibilidade de buscar a vitória o tempo todo. E depois do gol e da expulsão, o jogo mudou, né, bastante. Acho que daí a gente sofreu bastante, a gente teve que ficar em bloco mais baixo, a gente começou a tomar muitos cruzamentos, a segunda bola começou a ficar perigosa. E no final das contas a gente sabe como é difícil jogar aqui. Mas a gente veio para ganhar, a gente veio para tentar buscar a vitória, porque é muito importante pontuar, mas não deixa de ser um resultado pontuar fora de casa, contra o Cruzeiro, como terminou o jogo, não deixa de ser de alguma forma, bom para nós, né? 1 ponto fora, mas realmente o que fica é o sentimento de que a gente está evoluindo, acho que isso é o mais importante, como equipe, ainda mais agora que a gente tem um jogo importante contra o Atlético, né? E as mexidas fica difícil, porque a gente perdeu o David muito cedo, né? Também falou sobre o Matheus Cocão, que entrou no segundo tempo, foi expulso, e ele foi questionado se algumas substituições, veja. Sim. A respeito do Cocão, né, a gente ia colocar o Vitor Luiz e o Leandro no jogo, e foi bem na nossa frente, ele sentiu puxar um pouquinho a cãibra, né? Ele correu demais ali no jogo e sentiu, ele não estava... eu acho que faz alguns jogos que ele não joga 90 minutos, não jogava 90 minutos, então ele sentiu um pouco o ritmo do jogo, apesar de estar muito bem no jogo. E daí nos fez dar um passo atrás para a gente perceber ali os próximos minutos se ele ia aguentar mesmo ou não, porque era o nosso último ato, né? Então, se a gente trocasse, a gente não poderia trocar mais ninguém. Então a gente optou por segurar um pouquinho para ver se ele ia aguentar ou não, e logo na sequência ele foi expulso, né? Aí mudou a nossa opção ali. Em relação ao esforço e o PH, eram trocas que a gente ia fazer. Coutinho, a gente tem que ter muita paciência agora para a gente não queimar etapas com ele. Então, a gente precisa ter o Coutinho sempre. Então, eu tenho falado sobre isso, a gente vai ter que regular a minutagem dele para a gente contar com o Coutinho sempre. Não adianta a gente tentar mantê-lo 90 minutos, porque ele está voltando agora, né? Então, é o segundo jogo dele. O primeiro jogo como titular, né?
Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência e dosando a minutagem dele até a gente conseguir deixá-lo 90 minutos em jogo, porque o Coutinho é um jogador muito acima da média, né? Mas a gente tem que ter paciência para não perdê-lo, né? E o Hugo era um jogador que é importante para o jogo contra o Atlético também. A gente sabia que a gente teria algumas trocas também para pensar no jogo do Atlético, né? A gente precisa ter saúde para jogar contra o Atlético, a gente optou por algumas trocas também, já pensando também no jogo do Atlético. Também falou sobre o David, no DVD, se machucou, ainda no primeiro tempo, inclusive, o Rafael Paiva teve que queimar uma substituição, ainda no primeiro tempo, e foi questionado se já sabe se o departamento médico do Vasco já deu algum parecer sobre o jogador, e ele mostrou preocupado em perder o DVD, já que ele é o terceiro jogador com mais participação em gols do Vasco. Veja. Preocupação em relação ao David. O David vai fazer o exame amanhã, né? Amanhã que a gente vai ter clareza. Inchou um pouquinho o joelho dele ali, mas não adianta a gente falar o que é agora, porque só vai ter a resposta depois do exame amanhã. Então amanhã que a gente vai ter clareza realmente o que vai acontecer. Mas é um jogador importantíssimo, né? A gente já perdeu o Adson do outro lado, né? O David é um jogador que está com uma regularidade muito alta, é um jogador, como você falou, com muita participação em gol. Realmente é um jogador que nos ajuda demais. A gente espera que não seja nada grave, mas a gente amanhã vai ter essa resposta. Paiva, boa noite para você, Giovana Pires da TV Globo. Você falou agora há pouco sobre as alterações serem feitas já pensando nessa partida contra o Atlético. E aí eu queria saber, tirar uma dúvida com você, digamos assim, porque o pai... E para quarta-feira, todo mundo ansioso, o primeiro jogo da semifinal contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, a gente já eliminou o Atlético Mineiro lá no Arena MRV, inclusive o Vasco não volta para o Rio, fica lá em Belo Horizonte treinando no Toca da Raposa 2, na segunda e terça-feira, para enfrentar o Atlético Mineiro na quarta-feira no Arena MRV. Bom, e para esse primeiro duelo das semifinais da Copa do Brasil, Coutinho, que iniciou jogando contra o Cruzeiro, continua entre os titulares, ou Dimitri Payet, que nem entrou no jogo contra o Cruzeiro, vai iniciar entre os 11. E questionado sobre isso, Rafael Paiva tentou despistar. Veja. Seja titular de novo, o Payet não seja utilizado? A respeito de quem vai entrar contra o Atlético, a gente ainda tem que analisar mais, estudar um pouco mais, né? O Coutinho estava apto para começar o jogo hoje, então a gente quis iniciar, é importante ele iniciar um jogo e ter essa minutagem um pouco mais alta, né, do que entrar no segundo tempo. E o Payet poderia ser uma possibilidade de troca, mas o jogo caminhou para outras situações, né? Então, tanto depois do gol quanto depois da expulsão, o jogo pedia outras situações, né? Então, foi muito em cima disso. O importante é a gente ter jogadores com ritmo. O Payet é mais um jogador que estava jogando, então tenho certeza que se a gente precisar dele, ele vai estar muito pronto para poder nos ajudar. Pai, boa noite, Vitor do Globo. Hoje você fez várias mudanças em relação ao time que vinha sendo titular, você mexeu praticamente em todos os setores. E o time, na minha visão, deu uma resposta boa em campo, teve mais controle do jogo. É isso, galera! Até o segundo tempo da entrevista coletiva de ontem, lá no Mineirão, na hora do almoço. Até mais.